Você já ouviu falar de um país tão pequeno que muitas pessoas nunca nem souberam de sua existência, mas que pode desaparecer antes do fim deste século? Já imaginou um arquipélago no meio do Pacífico com águas cristalinas, cultura polinésia vibrante e apenas 12 mil habitantes vivendo a poucos passos de serem engolidas pelo mar? Esse lugar existe e se chama Tuvalu. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer um dos países mais desconhecidos e, ao mesmo tempo, mais ameaçados do planeta. E se ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada, e assim você apoia o canal para continuar trazendo conteúdos incríveis. Número 1. Localização e dados geográficos. Se um dia você pensou em sumir do mapa e viver em um paraíso isolado, Tuvalu pode ser o destino perfeito. Mas é bom se apressar, porque ele corre o risco de sumir, literalmente. Com apenas 26 quilômetros quadrados e uma população de 12 mil habitantes, esse arquipélago no meio do Pacífico é formado por 9 atóis, tornando-se um dos países mais pequenos e isolados do mundo. Mas além do tamanho reduzido, o que realmente chama a atenção é que Tuvalu está na linha de frente das mudanças climáticas. Suas ilhas estão a apenas alguns metros acima do nível do mar, o que significa que, se as previsões dos cientistas estiverem certas, o país pode simplesmente desaparecer nas próximas décadas. Para ter uma noção do risco, algumas das ilhas mal chegam a 4 ou 5 metros de altura em relação ao oceano. Em alguns trechos você anda poucos passos e já consegue ver o mar dos dois lados. Agora, imagina o que acontece quando uma maré sobe mais do que o normal? É exatamente esse cenário que faz de Tuvalu uma das nações mais vulneráveis. O clima por lá é tropical marítimo, ou seja, quente e úmido o ano inteiro, com chuvas concentradas entre novembro e fevereiro. Mas, apesar da frequência das chuvas, a falta de água potável é um problema sério, já que não há rios nem lagos de água doce. Toda a água consumida vem de cisternas que armazenam a água da chuva. O país já se tornou um símbolo global na luta contra o aumento do nível do mar. Em conferências internacionais, seus líderes não cansam de pedir ações urgentes para evitar que suas ilhas sejam engolidas pelo oceano antes que seja tarde demais. Mas será que isso é suficiente para impedir que Tuvalu desapareça do mapa? Número 2. História. Agora que já entendemos onde Tuvalu fica, bora voltar no tempo para descobrir como esse pedacinho quase invisível do mapa se tornou um país independente. Lá no passado remoto do Pacífico, navegadores polinésios cruzaram o oceano em canoas, enfrentando correntes imprevisíveis e tempestades, até encontrarem essas ilhas. Como muitas terras na Polinésia, Tuvalu foi colonizado por meio dessas expedições ousadas, que serviam tanto para o comércio quanto para a expansão de territórios e culturas. Os costumes, mitos e tradições trazidos por esses primeiros habitantes continuam vivos até hoje. Avançando para os séculos 19 e 20, Tuvalu, que na época ainda não tinha esse nome, foi anexado pelo Império Britânico, junto com as Ilhas Gilbert, que hoje formam Kiribati. Esse território conjunto ficou conhecido como Ilhas Gilbert e Ellice. Mas aí veio o problema. Enquanto os povos de Kiribati tinham origem micronesiana, os habitantes de Tuvalu eram polinésios. Diferenças de cultura, idioma e organização social fizeram com que a convivência não fosse das mais pacíficas. Essa tensão cultural durou até 1974, quando um referendo decidiu separar de vez as duas regiões. Os gilbertianos ficaram com seu território, enquanto as Ilhas Ellice adotaram o nome Tuvalu e passaram a caminhar rumo à independência, oficialmente conquistada em 1978. Por isso, até hoje, a bandeira de Tuvalu ainda tem a Union Jack no canto superior esquerdo, representando o passado britânico. Mas mesmo se tornando independente, Tuvalu manteve laços com a antiga metrópole. O chefe de Estado ainda é o rei, atualmente o rei Charles III, mas o governo funciona como uma monarquia constitucional independente, com um governador-geral representando a coroa. A história do país também tem um capítulo envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, as ilhas foram atacadas pelo Japão, que tentava expandir sua presença no Pacífico.
No entanto, os Estados Unidos intervieram e estabeleceram bases estratégicas por ali, construindo pistas de pouso e impedindo que Tuvalu caísse permanentemente sob domínio japonês. No fim, a guerra acabou acelerando os debates sobre autonomia e ajudou a impulsionar o desejo de independência que ganharia força nas décadas seguintes. Hoje, mesmo sendo um dos menores países do mundo, Tuvalu faz parte da Commonwealth, a comunidade de nações formada por ex-colônias britânicas. E isso não é só um detalhe. Graças a essa aliança, o país recebe apoio externo em áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura e meio ambiente. Algo crucial para uma nação tão pequena e vulnerável. Número 3. População, idioma e cultura polinésia. Agora que já entendemos a história de Tuvalu, chegou a hora de falar sobre quem vive nesse pedacinho de terra no meio do Pacífico. A população do país gira em torno de 11 a 12 mil pessoas, o que significa que há bairros de grandes cidades que têm mais habitantes do que toda a nação tuvaluana. E isso, claro, reforça ainda mais o senso de comunidade por lá. Mas será que todo mundo se conhece? Não exatamente, mas é quase isso. Se você for a um evento público ou a uma celebração na ilha, as chances de esbarrar em um parente distante ou em um amigo de um amigo são altíssimas. O tuvaluano é a língua principal e é falado no dia a dia. Mas o inglês também é bastante usado, principalmente em escolas, em documentos oficiais e na comunicação com o mundo exterior. E quando o assunto é cultura, Tuvalu é um verdadeiro tesouro polinésio. As danças, músicas e tradições estão diretamente ligadas à história do povo com o mar e a terra. Muitas dessas manifestações culturais são passadas de geração em geração, sempre valorizando a coletividade e o respeito pelos mais velhos. Falando em moradia, a maioria das casas é simples, feita com materiais locais como madeira, folhas de palmeira e esteiras trançadas. Em algumas ilhas, as habitações ainda são bem rústicas, sem eletricidade contínua. Já na capital, Funafuti, existe um pouco mais de infraestrutura, algumas construções pré-fabricadas, pequenas lojas e até algumas pousadas para os poucos visitantes que chegam por lá. A família é o alicerce da sociedade tuvaluana. Não é raro ver várias gerações morando sob o mesmo teto ou em terrenos vizinhos, dividindo as responsabilidades e cuidando uns dos outros. Os anciãos desempenham um papel muito importante, sendo consultados em quase todas as decisões importantes da comunidade. Se houver um conflito ou uma discussão, é a palavra deles que normalmente decide o rumo da situação. Com um povo acolhedor e um estilo de vida que gira em torno da coletividade, Tuvalu mantém viva a essência de uma sociedade tradicional polinésia, onde modernidade e costumes ancestrais ainda convivem lado a lado. Número 4. Turismo quase inexistente. Lembra quando falamos lá no começo que esse seria um ótimo lugar para quem quer sumir do mapa? Pois bem, a questão não é só figurativa. Chegar até lá já é uma missão quase impossível. Primeiro, há pouquíssimos voos. As únicas opções regulares vêm de Fiji, outro país insular do Pacífico, e operam apenas 2 vezes por semana. Ou seja, além da viagem ser longa, o acesso é limitado. E como não há muitas opções de transporte, os preços das passagens costumam ser bem altos. Isso faz com que esse seja um dos países menos visitados do mundo. Segundo a Organização Mundial do Turismo, em alguns anos, menos de 2.000 turistas pisaram no país inteiro. Só para efeito de comparação, há destinos turísticos que recebem esse número de visitantes por hora. Agora, se por um lado isso torna o turismo praticamente inexistente, por outro, faz do arquipélago um paraíso para quem busca um refúgio autêntico e sem multidões. Uma das poucas atrações conhecidas por lá é a Funafuti Conservation Area, uma área de preservação ambiental repleta de recifes de corais e águas incrivelmente azuis. Quem gosta de snorkel e mergulho pode encontrar tartarugas, peixes coloridos e corais intocados. Mas, diferentemente de outros destinos tropicais, não espere resorts ou hotéis de luxo. Aqui, o charme está na simplicidade e no contato puro com a natureza. Outro detalhe curioso é a pista de pouso no meio de Funafuti.
como há poucos voos, o local acaba virando um espaço público, onde crianças e jovens brincam, jogam bola e andam de bicicleta quando não há aviões chegando ou partindo. É um exemplo perfeito de como a vida segue um ritmo próprio, bem diferente do resto do mundo. Número 5. Economia e subsistência. E aí vem a pergunta inevitável: como um país tão pequeno sobrevive financeiramente? A resposta é um pouco complicada, porque as limitações geográficas e a falta de recursos naturais tornam a economia do arquipélago extremamente frágil. A base da subsistência vem da pesca e da agricultura de pequena escala. A população pesca para se alimentar e comercializar, enquanto produtos derivados do coco, como a copra, que para quem não sabe é polpa de coco seca, são vendidos como uma das poucas exportações. Além disso, o governo emite licenças de pesca para embarcações estrangeiras, o que gera uma receita importante para a administração local. Mas a realidade é que isso não é suficiente para sustentar a economia de um país. Por isso, a ilha depende fortemente de ajudas internacionais e doações de países como Austrália e Nova Zelândia, principalmente para projetos de infraestrutura e para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Outro fator importante são as remessas financeiras enviadas por tuvaluanos que vivem no exterior. Muitos moradores emigram para buscar empregos na Austrália e na Nova Zelândia, enviando dinheiro para suas famílias, o que ajuda a manter a economia girando. Sem essas transferências, a situação seria ainda mais complicada. E, como veremos a seguir, o país encontrou uma fonte de renda inesperada, que veio direto do mundo digital e ajudou a trazer um fôlego financeiro para esse arquipélago minúsculo. Número 6. O famoso domínio.tv. Já percebeu que cada país tem um código no final dos sites oficiais? O Brasil tem .br, a Argentina tem .ar, o Japão tem .jp, e por uma dessas ironias do destino, Tuvalu ficou com .tv. Sim, exatamente como televisão. Quando a internet começou a se popularizar nos anos 990, essa coincidência chamou a atenção de empresas de TV, streaming e entretenimento, que logo viram um grande potencial na sigla. Afinal, ter um site terminando em .tv era praticamente um selo de autenticidade para quem trabalha com vídeo e transmissão. O governo de Tuvalu, percebendo a oportunidade, fez um acordo com empresas especializadas para licenciar e vender esse domínio ao redor do mundo. E o resultado? Hoje, cerca de 10% das receitas do país vem desse mercado. Graças a esses royalties, o dinheiro gerado pelo .tv ajudou a financiar obras de infraestrutura, incluindo pavimentação de estradas, melhorias na rede elétrica e até investimentos em educação. Ou seja, um arquipélago remoto que mal tem indústrias ou recursos naturais encontrou no mundo digital uma maneira de garantir um futuro melhor para sua população. Não deixa de ser uma reviravolta incrível. Enquanto o país luta contra o desaparecimento físico, sua presença online cresce e sustenta boa parte da economia local. Número 7. O polêmico futuro digital de Tuvalu. E por falar em cibernético, imagina um país que, diante da possibilidade de desaparecer fisicamente, comece a planejar a sua sobrevivência no ambiente virtual. Parece um roteiro de ficção científica, mas essa é uma das alternativas que Tuvalu vem estudando diante da ameaça de ser engolido pelo mar. Se o território físico desaparecer, a ideia seria criar uma nação digital, preservando a cultura, as leis, os registros históricos e a identidade do país no metaverso ou em uma plataforma digital avançada. Assim, mesmo sem terra firme, Tuvalu continuaria existindo de alguma forma, pelo menos no ambiente virtual. Esse conceito levanta uma série de questões inéditas. Como um país poderia manter seu reconhecimento internacional sem território? Como garantir direitos para cidadãos que, tecnicamente, não teriam mais um lugar físico para chamar de lar? São dilemas que nunca haviam sido enfrentados no direito internacional. Algumas lideranças defendem que, além do plano digital, devem ser firmados acordos concretos com países como Austrália e Nova Zelândia para acolher os habitantes que precisarem sair. Outros acreditam que, independentemente do futuro físico da nação,
Esse projeto digital pode ser um primeiro passo para garantir que a identidade de Tuvalu jamais seja esquecida. O que está claro é que esse pequeno arquipélago não pretende desaparecer sem lutar. Se não puderem salvar as ilhas, os tuvaluanos estão determinados a salvar pelo menos sua história e sua cultura. Número 8. Acordos de migração e o futuro incerto. E se o pior acontecer? Para onde irão os 12 mil habitantes desse país que pode simplesmente deixar de existir? Já prevendo um cenário de migração forçada, Tuvalu fechou acordos com a Nova Zelândia e, mais recentemente, com a Austrália, garantindo que seus cidadãos tenham para onde ir caso as águas tomem suas terras. A Terra dos Cangurus, por exemplo, anunciou um programa que permitirá que até 280 tuvaluanos migrem anualmente, um número simbólico que reconhece, na prática, os chamados refugiados climáticos, um conceito ainda não totalmente aceito no direito internacional. Mas por mais que a ideia de uma realocação pareça a solução lógica, a questão é muito mais complexa. Mudar de país não significa apenas mudar de endereço. Significa perder um modo de vida baseado na conexão com a terra, nos costumes ancestrais e na cultura local. Não é à toa que muitos habitantes ainda resistem à ideia de sair. Eles preferem acreditar que acordos internacionais para frear o aquecimento global e conter a elevação do nível do mar ainda podem dar tempo para salvar Tuvalu. Mas será que o mundo vai agir rápido o suficiente? O tempo está passando, e a cada dia que se prolonga essa incerteza, as chances de Tuvalu continuar existindo como conhecemos vão diminuindo. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem por Tuvalu, esse pequeno paraíso perdido no meio do Pacífico que, apesar de quase desconhecido, carrega uma das histórias mais urgentes do nosso tempo. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu? O tamanho minúsculo do país? O risco real de desaparecer? Ou o fato de que Tuvalu pode virar uma nação digital? Conta aqui nos comentários. E se você curte explorar lugares fora do comum e histórias que vão muito além do óbvio, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente descobrir cada pedacinho desse belo mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.